Sou o Zosmo, para quem não me conhece ainda, o editor da revista Mundo PM, promotor desses eventos. Queria comentar um pouquinho da nossa agenda de hoje, especialmente que os Special Days, eles são eventos, seminários que nós promovemos e um foco bastante segmentado, né? E esse hoje a gente está falando de softwares de gerenciamento de projetos. São vários aí, fabricantes, fornecedores, né, desenvolvedores de soluções nessa área de tecnologia. Temos outros, né, durante a nossa agenda que vamos sempre desenvolvendo. Espero que vocês possam acompanhar no nosso site, a gente sempre tem lá novidades a respeito disso. Hoje, especialmente, na nossa agenda, né, nós passamos aí palestras de 1h30, são palestras um pouco mais longas do que o tradicional, né? Justamente para que a gente possa falar da ferramenta, fazer demonstração da ferramenta e todos os palestrantes também estão aí com sugeridos, né, que deixam um espaçozinho para interagir com vocês nessa parte de perguntas e curiosidades, enfim, todas as informações que vocês desejarem. No final, na parte mais para o final da palestra, também poder ter abertura para vocês participarem. Claro que a gente também tem aqui na entrada, vocês viram, né, tem uns tabletops, e que é onde eles se colocam à disposição para que vocês possam interagir e, enfim, tirar suas dúvidas e buscar a informação que vocês vieram aí a descobrir. Tá? Eu gostaria também de fazer agradecimento aos nossos patrocinadores e apoiadores, então, especialmente ao Senac, que nos faz apoio na nossa agenda de eventos anual, né? Hoje a gente tem aqui conosco o André Ricardi, que é o representante do Senac. Ricardi, você quer dar umas palavrinhas para o pessoal? O Senac é nosso apoiador aí de longa data, então é importante saber que, né, nossos eventos, hoje estamos aqui também por conta do Senac. Eu vou passar a palavra para ele, que ele tem uns recados a vocês aí. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Senac. Um prazer tê-los aqui, uma parceria de algum tempo aí que nós temos com a revista Mundo PM, que tem trazido um sucesso muito grande aos nossos eventos. Em particular, na área de gerenciamento de projetos, nós temos uma oferta de alguns cursos que eu gostaria de comentar com vocês. Um deles eu tenho a oportunidade de coordenar, que é a pós-graduação de gerenciamento de projetos. Temos também um curso de graduação hoje de administração com ênfase em gestão de projetos, e temos aí alguma novidade para o ano que vem que ainda não posso contar para vocês, senão vou ter que matá-los todos antes de sairmos da sala. Mas a gente vai ter alguma novidade aí para o ano que vem, em breve vai estar sendo divulgado. Queria convidá-los também para conhecer, nós inauguramos agora no sábado passado um prédio novo aqui no campus Acadêmico 2, tem uma instalação formidável aí, para vocês terem uma ideia, tem um spa lá dentro. Eu espero até que os professores possam utilizar, vou ver se eu consigo aproveitar um pouco. Já temos massoterapia, né? Tem alguns cursos assim que muitas vezes nos dão oportunidade. Agradecer aos participantes do evento aí, os fornecedores, pelo prestígio, e que vocês todos tenham um bom evento. Obrigado. Qualquer dúvida a respeito do Senac ou dos cursos, eu estou à disposição. Tá? Pessoal, então vamos retomar nossa agenda. A gente vai começar com a palestra da Compor, né? Falando de Change Point. É importante comentar com vocês que todas as palestras que a gente já pré-selecionou para vocês são as que a gente considera aí, né, importante em termos de solução, né? Várias delas, inclusive, no quadrante Gartner, né, sobre os melhores fornecedores de software nesse sentido, nessa área, tá? Então, vou passar a palavra para o Odemir Moreira, que é o representante arquiteto da parte da Compor, que vai dar sequência à palestra dele com vocês, tá? A gente vai ter intervalos, em todas as palestras vão ter intervalo para coffee break, então sempre que termina um a gente vai interromper, tá ok? Tenham um bom evento a todos. Bom dia. Bom, missão difícil essa, né, de começar o evento às 9 da manhã, depois de um trânsito na ponte. Meu nome é Odemir, trabalho na Compor, estou na Compor há 7 anos. Hoje eu sou Delivery Manager, sou responsável pelas entregas de implementação de Change Point. Estou nessa função há quase um ano. Antes disso eu era arquiteto de implementação de Change Point e fiz alguns projetos por aí aqui no Brasil, fiz alguns projetos lá em Recife, o pessoal da
da Brenan aí, junto com a Allen de Recife. Fiz projetos no Chile, Peru, Espanha, Reino Unido, China, Hong Kong, Espanha, de implementando o ChangePoint em algumas empresas. Trabalhei nessas empresas desde empresas de seguro, empresas bancos, empresas de manufatura, empresas de comunicação, de aviação, de alimentos, implementando o ChangePoint. E vim aqui para falar para vocês um pouco sobre a ferramenta ChangePoint e focando um pouco em seleção e priorização de investimentos. Vamos olhar o que eu coloquei na agenda aqui para vocês. Bom, a ideia é a gente falar de gestão de projetos, mas um pouco o que vem antes da gestão de projetos e um pouco o que vem depois da gestão de projetos. Então, para a gente começar uma seleção e priorização de investimentos, a gente tem que falar do planejamento estratégico. Quer dizer, quais são os objetivos estratégicos que a gente vai atender e como que a gente vai selecionar os projetos baseados nesses objetivos estratégicos. Depois, a hora que a gente tem esses objetivos estratégicos, a gente precisa entender de onde vêm os projetos. Como que nascem os projetos? Os projetos normalmente nascem de ideias, de demandas de negócio, de demandas operacionais, de demandas de mercado, de seguir o concorrente, de inovações. Então, nós temos que ter um processo muito forte de gerenciar essas demandas, de gerenciar essas ideias, de capturar essas ideias, de consolidar essas ideias, essas demandas, para que elas virem projetos depois. Depois nós temos que fazer a seleção do portfólio. O que a gente vai executar? Como que a gente vai trabalhar isso? Então, a gente vai fazer um processo de avaliação, seleção e priorização desse portfólio. Depois nós vamos ver como fazer um balanceamento disso. Como que eu decido o que eu tenho dinheiro para fazer e o que vale a pena investir para fazer isso? Que é como que a gente executa o dia a dia de gestão de projetos. Planejamento do projeto, fazer um baseline, registra os riscos, registra os issues, registra as mudanças de projeto, lanço horas, mexo no estado de avanço das tarefas, faço aquisições do meu projeto, lanço despesas contra o meu projeto e faço, enfim, o gerenciamento completo do projeto aqui. E depois, como que a gente... Um projeto pronto, ele vira alguma coisa que eu tenho que manter. Então, como que a gente discute o que a gente mantém, quanto custa manter o que a gente tem e como que eu consigo liberar mais dinheiro para os próximos projetos que vêm aí. Então, só um pouquinho antes de começar, falando um pouco do ChangePoint, o ChangePoint ele tem duas versões de software. Ele tem uma versão chamada ITD, que é IT Department, e uma versão chamada PSA, que é Professional Service Automation. O que é o ITD e o que é o PSA? O ITD é o ChangePoint para implementação nos departamentos de TI das empresas, normalmente. Ou para implementação no departamento de projetos das empresas. Então, no ITD, nós vamos ver gestão de demanda, gestão de projetos, gestão de portfólios, transferência de custo entre os departamentos de um projeto, daquilo que está sendo usado no projeto. A gente vai ver métricas, objetivos. No PSA, é para empresas de consultoria, é a gestão numa empresa de serviços profissionais. Então, nesse mundo PSA, a gente implementa o ChangePoint para fazer o quê? A gestão dos clientes dessas empresas, a gestão dos contratos dessas empresas com os seus clientes, a gestão dos projetos, o apontamento de hora, a fatura disso, da empresa para os seus clientes, a gestão do SLA desses clientes e toda a gestão da empresa no que diz respeito à prestação de serviços. No PSA, nós temos alguns clientes muito importantes, inclusive a própria Microsoft. A Microsoft é um grande usuário do ChangePoint PSA. Então, quem recebe hoje uma nota fiscal da Microsoft Consulting, essa nota fiscal foi impressa no ChangePoint. Foi o consultor da Microsoft, lançou horas no ChangePoint e emitiu uma fatura, e essa fatura foi feita pelo ChangePoint PSA. Dell, hoje é um grande cliente nosso do ChangePoint PSA, aqui também. Então, toda a parte de consultoria da Dell e agora da Parrot usam o ChangePoint PSA. Então, entre essas duas empresas, são empresas que têm por volta de 30 mil usuários de ChangePoint no mundo, desse lado de PSA aqui. No mundo de TD,
Nós temos clientes como bancos, como empresas aéreas, como seguradoras, como empresas de manufatura, usando o ChangePoint tanto no PMO ou para projetos de TI, quanto no PMO corporativo para projetos corporativos. Certo? Bom, quando eu vim fazer essa apresentação aqui, eu comecei a pensar, que apresentação que eu devo fazer? O que eu vou falar aqui para vocês? Vocês estão aqui gastando 2 dias do tempo de vocês, pagaram para estar aqui, estão aqui cedo, numa terça-feira de manhã, pegaram trânsito, e a minha primeira apresentação. Bom, eu poderia fazer uma demonstração do ChangePoint. Joga fora todo esse PowerPoint que tem aqui, vamos começar a brincar na ferramenta. Eu poderia fazer uma apresentação de melhores práticas de gestão de projetos. A gente poderia conversar tarde inteira, manhã inteira, sobre melhores práticas de gestão de projetos. Eu poderia falar de OPM3 e modelos de maturidade de gestão de portfólios. Um assunto que todo mundo hoje está olhando para isso. Eu poderia falar de AHP, Analytical Hierarchy Process, uma forma de priorização multicritério. Ficaria bem legal para começar amanhã, a gente ver um monte de fórmula matemática e começar a falar de AHP aqui. Ou eu podia falar de seleção e priorização de investimentos, ou de projetos. O que eu fiz? Eu falei, bom, vamos olhar qual é o objetivo estratégico do nosso evento. O evento chama Expo PM Tools, solução com efeito imediato no seu ambiente de trabalho. Bom, eu imaginei isso como um planejamento estratégico de uma empresa. Qual que é a minha estratégia? A Expo PM Tool. Bom, para ser uma solução com efeito imediato no ambiente de trabalho, eu preciso apresentar a ferramenta. Se eu não apresentar a ferramenta, daqui a pouco vocês começam a me jogar ovo, tomate, o que tiver na mão aí, aqui. Tem que ser relevante para o negócio de vocês. Se não tiver nenhuma relevância para o negócio de vocês, também não vai fazer sentido. Tem que fazer diferença no dia a dia. Vocês têm que ir embora daqui hoje com alguma coisa que dê valor para o seu dia a dia. E tem que ser alguma coisa prática. Não adianta eu falar aqui de um monte de teoria que não leve a lugar nenhum. O que eu fiz? Resolvi rodar um AHP para isso. Eu fui ali, criei os meus objetivos aqui, coloquei a relevância entre cada um deles e classifiquei. Bom, dado essa classificação que eu fiz, o mais importante é que seja algo relevante para o negócio. Eu não posso esquecer que seja prático e faça diferença no dia a dia de vocês e de demonstrar a ferramenta. Mas o mais importante, o maior, é a relevância para o negócio. Então, esses são os pesos de cada um dos objetivos na minha conta de selecionar a aplicação que eu vou fazer. Aí o que eu fiz? Para cada uma das apresentações, das minhas alternativas, eu rodei de novo o AHP. Então, na apresentação de demonstração na ferramenta, para o critério, para o objetivo, demonstração da ferramenta, como que ficam cada uma das apresentações? E fiz o mesmo para as outras e o vencedor foi apresentar algo de seleção e priorização de investimentos para vocês. Não esquecendo do que? De melhores práticas e de fazer um demo da ferramenta mostrando como isso se interage nas ferramentas. Certo? Então, isso é uma brincadeira para mostrar como a gente pode usar um método para selecionar alguma coisa. Pode ser investimento, projetos, qualquer coisa. E é isso que a gente vai ver. Então, seleção e priorização de investimentos. Para a gente falar de seleção e priorização de investimentos, não dá para esquecer de definição da estratégia corporativa. Então, isso aqui era para ser como se fosse um Lego a gente tem a estratégia corporativa e os objetivos, aí nós temos que olhar o que eu faço para contribuir para essas estratégias corporativas. Então, eu faço projetos de inovação, então eu tenho coisas novas, ideias, novos negócios, novas demandas de negócio que chegam para a gente executar. Eu tenho uma operação que eu já tenho que fazer, eu tenho coisas que eu estou fazendo, projetos que vieram de anos anteriores, eu tenho projetos que o presidente mandou, eu tenho projetos que eu tenho que fazer para sustentação, para continuar meu negócio, que eu não posso deixar senão eu morro, e eles estão aqui. Eu tenho gestão de mudanças, coisas que eu tenho que fazer, executar e colocar no ar, coisas do passado que eu acabei de fazer. Tudo isso gera um fluxo de demanda. Essas demandas, essas inovações, elas me permitem que eu faça uma seleção e priorização delas. Eu posso
selecionar e priorizar, fazer um balanceamento com o que eu tenho de sobra de dinheiro aqui, porque eu já estou usando o dinheiro para fazer operação e para fazer mudança. Então, uma parte do meu orçamento, do meu dinheiro, eu uso para sustentar meu negócio. Uma parte do meu dinheiro eu vou usar para inovar. O que sobra do meu dinheiro eu vou usar para inovar. Se eu não sustentar, eu morro e não tenho nem tempo de entregar isso aqui. Então, a gente tem que conseguir entender da estratégia toda a demanda para a gente conseguir executar a demanda operacional, selecionar e priorizar o que vem de demanda nova de inovação pela frente. A hora que eu fiz isso, decidi o que eu vou fazer, eu tenho que fazer o monitoramento e controle disso como um todo. Entender daquilo que eu selecionei para fazer, o que está dando certo e o que não está dando certo. Não sei se vocês já viram, ou isso só acontece em empresas na China, onde eu tive por um tempo, que você faz um plano de negócio, você faz um business case, e você seleciona um projeto com um business case com ROI de 20%. Você começa a executar o projeto, você vai olhar o ROI está menos 40%. Eu acho que isso não acontece aqui. Acontece muito lá em Hong Kong, na China, vi isso muito por lá. Mas aqui eu acho que não, né? Então, a gente tem que olhar e monitorar e ter um controle sobre o que está acontecendo nos projetos ali. Como que a gente faz isso? A base é a gestão do projeto. A base para isso são meus lançamentos de horas, as minhas aquisições, a forma com que eu estou executando as tarefas, com que eu estou marcando a completude de uma tarefa, as despesas que eu lanço quanto ao meu projeto, o meu planejamento de projeto, quer dizer, todo o input está aqui. O input daqui gera informação para cá. A informação daqui me permite olhar como está indo as minhas decisões aqui, baseado na minha estratégia. Então, essa é a ideia de como a gente gerenciar um projeto dentro de um contexto organizacional, olhando para todas as variáveis de uma empresa. Eu não pretendo passar por tudo isso, mas se a gente olhar isso aqui, isso é uma visão de processo daquilo que a gente acabou de desenhar. Então, a gente define os objetivos corporativos, define os objetivos estratégicos, faz um plano de investimento e orçamento, quer dizer, quando eu tenho para gastar, vejo a gestão de demandas, todas as demandas operacionais que eu tenho entram aqui também, porque elas competem com as minhas demandas estratégicas, olho as minhas demandas estratégicas aqui, isso eu faço um fluxo de captura de demanda, entro numa gestão de portfólio, onde eu vou fazer uma categorização, avaliação, seleção, priorização, faço o balanceamento daquilo que eu vou executar contra o meu orçamento que eu defini ali no começo, aprovo isso, tudo isso entra numa área de governança corporativa, de governança de projetos, entro nos meus projetos aprovados, olhando o que eu tenho para fazer e para executar e monitorando os recursos, tempo e despesa nesse projeto, o esforço e custo nesse projeto, e faço o meu projeto com início, planejamento, execução, controle e encerramento do meu projeto. Isso aqui é uma abrangência funcional do Change Point. O que o Change Point cobre? Toda a parte de captura de demandas, então esse funil é onde entram todas as demandas de um negócio, alinhadas aos objetivos estratégicos. Essas demandas, esse funil de demandas vão gerar demandas estratégicas e demandas operacionais. Demandas estratégicas, nós passamos por uma gestão de portfólio e um planejamento de portfólio. Isso, aprovado e selecionado, vão entrar no gerenciamento de projetos, onde a gente vai executar os projetos no dia. Isso com recursos, entrando de volta, a hora que eu entrego um projeto, fazendo parte da minha carteira, do que eu tenho de aplicações dentro da minha empresa, que geram demandas operacionais e sustentação, que voltam por aqui. Então, essa figura mostra a abrangência funcional da ferramenta Change Point que a gente vai ver. Se a gente olhar aquele mesmo quadro do ponto de vista de processo, de metodologias, quando a gente está falando dos objetivos estratégicos, a gente está falando de usar, por exemplo, um Balanced Scorecard, onde nós vamos alinhar os nossos objetivos estratégicos, os nossos objetivos operacionais, num modelo de Balanced Scorecard. A hora que eu olho essa faixa toda aqui, eu estou falando de
metodologias de gestão de demanda, de captura de ideias, de captura de demandas, de processamento e aprovação dessas demandas. A hora que eu olho isso aqui, eu estou falando de gestão de portfólios, eu estou falando de uma metodologia de seleção e priorização de projetos aqui, onde, por exemplo, nessa demonstração que eu vou fazer para vocês, eu usei o AHP, Analytical Hierarchy Process. Do lado de cá, onde eu estou falando de fazer uma seleção e balanceamento do meu portfólio, eu estou falando de um método que eu usei chamado Ranking Curve, a gente vai olhar isso em mais detalhes na apresentação. Aqui eu estou falando de gestão de programas e aqui eu estou falando de gestão de projetos. Então, se a gente olhar, essas são